Educação à distância, mudando realidades. Oi, tudo bem? Sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a nossa disciplina Metodologia de Pesquisa e Iniciação Científico-Tecnológica. Essa é a nossa aula 3, Técnicas de Pesquisa, Coleta e Análise de Dados. Mas antes de nós iniciarmos o conteúdo da nossa aula, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de 1,63 m, careca, uso barba. Estou trajando nesse momento uma camisa na tonalidade salmão, uma calça verde e um sapato marrom. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo tem uma parede branca com pontos interligados na cor cinza, e do meu lado esquerdo uma parede branca com as iniciais EAD, mudando realidades. A nossa aula 3, então, ela focaliza justamente a parte de coleta e análise de dados. Então, a gente vai adentrar um pouco mais nessa etapa da pesquisa, né? Nós vimos anteriormente na aula 2 que das etapas da pesquisa, né? A gente tem o planejamento, depois a gente tem coleta e análise de dados, e aí a gente vai adentrar um pouco nessa etapa 2 agora dentro do processo de pesquisa. O objetivo da nossa aula, então, é planejar e aplicar técnicas adequadas para a coleta e análise de dados em pesquisas acadêmicas, né? Vamos ver diferentes possibilidades de utilização de cada uma dessas técnicas. Quando nós falamos de coleta e análise de dados, nós estamos falando especificamente de um termo chamado delineamento da pesquisa. O que é o delineamento da pesquisa? É justamente você dar luz a essa estratégia, né, utilizada para integrar os diferentes componentes do estudo de forma coerente, né, e lógica, garantindo a efetiva abordagem do problema de pesquisa. E aí eu faço um destaque aqui para o termo coerente dentro do conceito de delineamento, ok? Isso é extremamente importante ao longo do projeto e do processo de pesquisa, porque, via de regra, né, no geral, assim, a gente vê muitos problemas que não se condizem com os métodos propostos e a coleta de dados realizada ao longo da investigação, né? Então, quando a gente fala de delineamento coerente e lógico, quer dizer você traçar exatamente um método adequado e uma coleta e análise de dados adequado para aquele problema de pesquisa identificado. E aí, olha só, o delineamento, ele requer, né, primeiro, a identificação clara do problema e justificativa da sua relevância. Então, se nós pensarmos, né, voltarmos à nossa aula 2, onde nós trouxemos ali um problema relacionado com as barreiras, né, que impactam na ascensão de mulheres a funções gerenciais no setor bancário de Minas Gerais em um período de tempo ali de 2020 a 2025, nós temos então um problema claro, né, dentro desse delineamento. E como que a gente justifica isso? Ora, existem diversos estudos que tratam da diferença de tratamento em relação a homens e mulheres no mercado de trabalho, né? E existem estudos que focalizam, inclusive, o setor bancário nessa distinção. Então, é facilmente justificável, né, a importância da pesquisa em relação a pesquisas anteriores que já demonstraram que existe uma diferença de tratamento em relação a homens e mulheres no mercado de trabalho. Essa diferença de tratamento, ela pressupõe que obviamente também o fato de nós termos mais homens do que mulheres, né, ascendendo na carreira, inclusive com diferenças salariais significativas já mapeadas e identificadas, ela traz uma justificativa robusta para a importância da pesquisa, de você se debruçar sobre essas barreiras, que é o problema proposto no exercício anterior.
O delineamento, ele requer também uma revisão da literatura associada à área em que se insere o problema, certo? Então, vai estar relacionado com essa discussão, por exemplo, conteúdos teóricos relacionados com gestão de pessoas, com carreira, né? Com reconhecimento profissional, ok? Não só com remuneração, mas também com clima organizacional, tá? Então, toda essa parte teórica, ela vai dar suporte para a discussão sobre o problema identificado. Um outro ponto que o delineamento requer é a especificação dos objetivos, né? Hipóteses ou questões de pesquisa. Então, para o meu problema, né, das barreiras sociais enfrentadas pelas mulheres na ascensão às funções gerenciais, obviamente, o meu objetivo relacionado com esse problema é identificar as barreiras sociais que estão relacionadas com a ascensão da mulher a funções gerenciais no setor bancário. Esse verbo identificar, ele está relacionado com um nível de pesquisa de descrição, ok? Quando eu me proponho a identificar determinados fatores, eu estou me propondo a descrever como esses fatores eles se colocam em relação ao objeto de pesquisa analisado, tá certo? Então, a gente tem ali num nível de pesquisa não exploratório, não explicativo, mas descritivo, tá? O outro ponto que o delineamento requer é a identificação dos dados requeridos e dos procedimentos para sua obtenção. Então, assim, se eu estou fazendo uma pesquisa com mulheres no setor bancário de Minas de 2020 a 2025, que ascenderam a funções gerenciais, eu preciso delimitar essa população e identificar os sujeitos que vão fazer parte dessa pesquisa. Eu posso usar a aplicação de questionário, eu posso realizar entrevistas, né? As duas formas são válidas. A minha intenção como pesquisador, a minha disponibilidade de tempo, a disponibilidade de tempo dos participantes de participar da pesquisa, né, da coleta, se existe tempo para uma entrevista ou se o tempo é reduzido a ponto de que uma aplicação no questionário seja o mais viável, esse delineamento ele requer que eu diga isso, ele requer que eu explique isso. Se eu vou utilizar a aplicação de questionário para poder fazer a coleta de dados, como esse questionário vai chegar até as pessoas? Né? Quantos questionários vão ser enviados? Como esse questionário vai ser elaborado? Tá? São essas questões que recaem sobre essa definição do delineamento, ok? E o outro ponto é a descrição dos métodos de análise e interpretação dos dados. Então, se eu vou fazer entrevista ou se eu vou fazer um questionário, eu preciso dizer exatamente como esses dados vão ser analisados depois. Então, eles vão ser, a resposta do questionário vai ser tabulada, ele vai ser analisada à luz de algum software, né, de análise de dados, estatístico ou não. As entrevistas, né, elas vão ser codificadas e identificados pontos chaves, né, elementos que consigam traduzir, né, uma ideia geral sobre as barreiras enfrentadas pelas mulheres que participaram da pesquisa. São questões que precisam ser colocadas, né, definidas nesse delineamento, tá certo? Então, o delineamento, né, ele vai ser feito a partir, como eu coloquei, né, dos objetivos mais gerais da pesquisa. Então, ele pode seguir uma linha mais exploratória, mais descritiva, como no exemplo que nós demos, né, ou mais explicativo, tá? E ele vai ser organizado a partir da natureza dos dados. E aí ele pode ter um delineamento mais quantitativo, né, mais qualitativo ou um delineamento misto. O que seria um delineamento de pesquisa quantitativa? É uma pesquisa onde os dados coletados e analisados, eles são dados sumariamente numéricos, tá? Porém, a análise ela é feita a partir da interpretação desses dados e não apenas a partir da descrição. Por que eu digo isso? Porque mesmo que eu esteja trabalhando com dados numéricos, por exemplo, estudos do IBGE, estudos econômicos do IPEA, né, que trazem séries históricas sobre produção, sobre emprego e renda, por exemplo, se a minha análise é uma análise descritiva, se eu não faço nenhuma utilização estatística em relação a esses dados, essa pesquisa ela é qualitativa,
ela está no âmbito qualitativo, no sentido da forma como eu analiso esses dados, tá? Ela vai ser quantitativa quando eu utilizo dados numéricos e quando eu faço, a partir desses dados numéricos, as análises, né, estatísticas junto com esses dados, tá? Quando eu utilizo esses dados apenas de forma uma análise mais descritiva, ela é uma pesquisa qualitativa. Assim como é qualitativa, as pesquisas que se utilizam de entrevista, né, aonde você vai fazer uma análise das falas, né, do texto gerado a partir das entrevistas. A pesquisa de métodos mistos é aquela pesquisa onde você utiliza as duas formas, né, tanto quantitativa quanto qualitativa. Quando você faz entrevista com um grupo de participantes e quando você, ainda assim, com o mesmo objetivo, né, dentro da mesma proposta de pesquisa, você se debruça sobre dados quantificáveis e faz análise quantitativa, você tem aí uma pesquisa mista, né, de métodos mistos. Um exemplo, né, que a gente traz aqui de delineamento quantitativo é o levantamento de campo, também conhecido como survey, tá? O survey, ele é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, tá? Então, o survey, o levantamento de campo, ele é muito utilizado, por exemplo, em pesquisas de intenção de voto. Pesquisa de intenção de voto é um tipo clássico de survey. Você interroga diretamente a pessoa sobre a sua intenção em votar ou não em determinado candidato, certo? Ela pode utilizar de questionários ou entrevistas, mas é muito mais comum a utilização de questionário, tá? Adota-se uma amostra proporcional e representativa da população. Então, utilizando o exemplo da pesquisa de intenção de voto, por exemplo, nós não temos como fazer uma interrogação direta a todos os eleitores da cidade, né? Suponhamos que Porto Velho tenha, sei lá, 200 mil eleitores, né? Como que você vai perguntar para todos esses 200 mil eleitores qual é a sua intenção de voto? Então, é necessário você definir uma amostra que seja representativa desse número de eleitores. E aí, quando a gente fala representativa, a gente está falando, inclusive, dos grupos sociais que compõem esse conjunto de eleitores. Então, quantos desses 200 mil eleitores, quantos são homens e quantos são mulheres, né? Esse percentual, ele precisa ser considerado na amostra. Se eu quero medir, né, e aí vai depender do objetivo da pesquisa, mas se eu quero medir a intenção de voto de determinados candidatos com o público masculino ou com o público feminino, é imprescindível fazer essa ponderação representativa na amostra. Se eu quero medir a intenção de votos relacionado com a religião, por exemplo, também é necessário incluir nessa representação amostral proporções significativas, né, das diferentes religiões para poder fazer essa comparação. Enfim, né, essa amostra ela vai ser importante para poder você trazer aquilo que a gente falou lá anteriormente, a validade da pesquisa, tá? E a análise, ela vai envolver, então, o estabelecimento de categorias analíticas, né, codificação, análise estatística e discussão dos resultados, tá bom? Um exemplo daí do delineamento qualitativo e bastante utilizado nas pesquisas da área de administração, de gestão de uma forma geral, é o estudo de caso, né? O estudo de caso, ele é um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos casos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Então, é quando o pesquisador ele se debruça, de fato, sobre um caso específico ou um conjunto pequeno de casos para poder estudar determinado fenômeno, tá? Retomando o exemplo anterior do problema de pesquisa relacionado com as barreiras sociais da ascensão profissional das mulheres no setor bancário, né? Então, isso poderia facilmente ser trabalhado como um estudo de caso de um determinado banco, ou um estudo de caso de uma determinada rede, sabe? Então, você pega uma unidade, ou um conjunto de unidades, né, pequeno, mas que represente, que permita, na verdade, uma análise aprofundada, porque se você pega um número muito grande, você não consegue dar profundidade à pesquisa, e o estudo de caso requer isso, né? Então, você, a partir desse estudo, você passa a fazer
essas análises e as inferências científicas necessárias. Então, existem estudos de caso único e estudos de casos múltiplos. Como eu falei, você pode pegar um único caso ou um conjunto de unidades que compõem ali esses casos, né? Eles podem ser exploratórios, descritivos ou explicativos. Então, não existe um limite, assim, estudo de caso ele só é descritivo. Não, ele também pode ser exploratório quando você deseja conhecer, né, e se aproximar de determinado tema, como nós já vimos, o conceito de exploratório, ou também explicativo, quando você pretende fazer relação causal entre aquilo que você está utilizando. Porém, ele requer múltiplas fontes de evidência. Diferentemente do survey, onde você pode utilizar somente o questionário, por exemplo, o estudo de caso ele não permite isso. Ele exige múltiplas fontes de evidência. Normalmente, entrevista, observação, tá? São duas das fontes requeridas, né, para poder você fazer o estudo de caso, tá? Então tem que ter pelo menos duas fontes para poder você conseguir depois fazer um cruzamento de dados, né, e poder dar daí a validade para aqueles dados que você colocou, tá bom? Por isso que ele faz essa exigência de múltiplas fontes, tá bom? Vamos dar foco agora rapidamente em algumas técnicas de coleta. A gente falou do uso do questionário, da entrevista já também, né, quando nós falamos ali de survey e de estudo de caso, tá? Mas o questionário, né, como nós já falamos, é essa interrogação que é feita diretamente às pessoas, tá? Ele pode ser, a gente vai aprofundar um pouquinho ele. A entrevista é essa conversa, né, um diálogo. A observação, a gente não vai tratar dela de forma aprofundada nessa aula, mas a observação, ela pode ser uma observação participante ou não participante, né? Como que é cada uma delas? A observação participante é quando o pesquisador, ele vai para o ambiente aonde ocorre o determinado fenômeno que ele está pesquisando e ele passa a fazer parte daquele ambiente. Um exemplo, né, pegando o gancho do que eu já falei anteriormente sobre, por exemplo, a atuação do professor em sala de aula e o desempenho de alunos, por exemplo, numa observação não participante, nós teríamos esse pesquisador ali naquele ambiente, porém sem interferir em nada. Ele estaria ali apenas observando, tá? E na participante, ele poderia estar auxiliando o professor, ele poderia estar fazendo parte da dinâmica da aula, entende? São essas duas diferentes formas. Existem, obviamente, benefícios e malefícios, né, de cada uma delas. A literatura aponta que quando você tem alguém no ambiente observando como as coisas acontecem, as coisas tendem a não acontecer como normalmente acontecem, né? As pessoas se sentem ali reprimidas pelo olhar externo e acabam tendo muitos controles em relação a como fazer as coisas no seu dia a dia, então a observação acaba sendo bastante criticada em relação a isso. Outra fonte de coleta de dados, né, é as fontes documentais. As fontes documentais, elas tratam, como o próprio nome diz, da análise de documentos. Podem ser documentos técnicos, né, documentos históricos, que vão permitir ali dar um contexto em relação à pesquisa, tá? E, a depender da pesquisa, você pode ter uma pesquisa totalmente feita com fontes documentais, né? Se você quer, por exemplo, analisar a relação de emprego e renda em determinada região, por exemplo, você não precisa fazer uma pesquisa de questionário entrevista. Você pode utilizar fontes, né, documentais de pesquisas já realizadas por IBGE, por IPEA, por qualquer órgão oficial que tragam esses dados e você vai, né, como o seu propósito, no caso, é se debruçar sobre eles e organizá-los de forma a dar transparência a como essa relação ela acontece, que nem sempre o documento isoladamente traz isso. Então, a pesquisa ela também tem a sua importância ao fazer essa relação, tá bom? Mas, aprofundando um pouquinho aqui a parte do questionário, né? Então, a gente tem questionário de tipo aberto e tipo fechado, né? Obviamente, o questionário de tipo aberto é quando eu trago uma pergunta sem alternativas, né? Uma pergunta direta para a pessoa e eu deixo para que ela fique à vontade para responder. Pergunta fechada, a pergunta onde você já tem ali, o respondente já tem as opções para poder marcar, né? A alternativa que ele considera
adequada, tá bom? A elaboração, olha só, dicas, né, sobre a elaboração, ele deve incluir apenas questões diretamente relacionadas com o problema. E aqui a gente tem uma questão que é relacionada com o número de questões, tá? Quando a gente fala de incluir questões apenas relacionadas com o problema, é porque quanto maior o número de questões em um questionário, mais displicente acaba sendo o respondente em relação à veracidade do que ele está respondendo, sabe? Ele passa a não dar tanta importância para o que ele está fazendo, e aí você tem o risco de obter respostas que não são respostas reais, né? Formular questões breves, né? Questões muito longas, elas são cansativas, elas são enfadonhas para quem está respondendo, tende a dispersar a atenção do respondente e você ter uma resposta qualquer, que não vai ser verdadeiramente o que o respondente pensa sobre determinado assunto, tá? Evitar questões muito gerais, né? Questões muito amplas, aonde o respondente ele fique em dúvida sobre como responder ou o que responder, né? Eu vou dar um exemplo disso já já para você. Utilizar linguagem simples. O que é isso? Não utilizar muitos termos técnicos, né? Utilizar uma linguagem que quem esteja respondendo à pesquisa compreenda o que você está dizendo, tá? E, por último, utilizar uma linguagem clara e precisa sobre o que você deseja obter em relação àquela questão, tá bom? Então, olha só, um exemplo né, dois exemplos, na verdade, de perguntas de questionário. Aqui uma questão aberta, tá vendo? Quão satisfeito você se sente com o seu trabalho? É uma pergunta aberta para a pessoa responder. Imagina, é uma pergunta vaga, tá? Porque assim, a minha satisfação com o meu trabalho, ela pode depender de vários fatores, como as condições do ambiente de trabalho, clima organizacional, salário, né? De repente o salário é ótimo, mas o clima organizacional é péssimo. E aí? O quão satisfeito eu estou? Sabe? Então, falta direcionamento, tá? Uma pergunta muito ampla, muito geral, como eu falei anteriormente, ela acaba dando margem para a resposta vaga, né? Uma resposta que também não vai ajudar o pesquisador na elucidação do que ele precisa. Então, o ideal é você trazer ali os elementos que você quer que sejam abordados. Então, por exemplo, quão satisfeito você está com a política de remuneração do seu trabalho? Outra pergunta, quão satisfeito você está com o clima organizacional do seu trabalho? Então, você vai trazendo mapeamento, né, de pontos que são interessantes, que precisam ser respondidos, que estão relacionados com a satisfação no trabalho, e a partir dessa distinção entre esses elementos, você pode identificar elementos que estão de forma positiva e elementos que estão influenciando de forma negativa, diferentemente de quando você traz uma questão geral, como esse exemplo, tá? Um outro exemplo do que não fazer, agora com uma questão fechada. Com que frequência você vai à igreja? Né? Ora, a única alternativa clara o suficiente aqui dessa é nunca. Né? Então, tipo, nunca é nunca. Agora, sim, ocasionalmente, o que significa isso? Frequentemente, o que significa frequentemente? Frequentemente, para mim, pode ser uma vez no mês. Né? Para você pode ser todo domingo, ok? Então, frequentemente, ocasionalmente, não são alternativas suficientemente claras e objetivas para quem está respondendo, tá bom? O ideal é que você, numa pergunta como essa, né? O ideal é que você já traga um direcionamento, por exemplo, uma vez no mês, uma vez por semana, né? Então, você já, as suas alternativas, elas já trazem essa direção. E aí, se uma vez por mês ocasionalmente ou regularmente, vai do que você vai interpretar, então, na análise desses dados depois, preferencialmente à luz de alguma teoria, como eu já falei no slide anterior. Deve, né, para uma pergunta como essa, deve existir estudos anteriores que demonstram a frequência de ir à igreja aí mais regular. E aí, essa frequência é que vai indicar, esses estudos é que vão indicar, na verdade, a análise da resposta. Mas o ideal é que, para quem esteja respondendo, esse questionamento venha de uma forma mais clara, né, mais direcionado. Falando um pouquinho agora sobre entrevistas, tá? A gente tem, basicamente,
4 tipos: entrevista estruturada, semi-estruturada, com pautas e focalizada. E estruturada, ela está muito próxima do questionário que nós vimos anteriormente, então são entrevistas aonde você tem perguntas fechadas para serem respondidas, mas elas são feitas frente a frente, né, e do pesquisador com quem está respondendo. A semi-estruturada são perguntas abertas, né? Mas também são feitas frente a frente com quem está respondendo. As entrevistas com pautas, obviamente, o próprio nome já diz, né? Você tem pontos que precisam ser abordados com quem está sendo entrevistado, então nós chamamos de pauta, porque ela precisa que dê resposta para aqueles pontos, né? A ordem com que esses pontos vão ser tratados não importa tanto, tá? Você pode ir conduzindo isso à medida que você vai conversando com o entrevistado. O importante é que você adentre em cada um dos pontos que precisam ser abordados, por isso que chamamos de pauta, tá bom? E já nas entrevistas focalizada, ela não tem perguntas, ela não tem pautas, ela tem só um tema geral, tá? Que você vai conversando com o entrevistado e a partir dessa conversa, você vai ali questionando, tá? Para poder obter o aprofundamento que você precisa em relação àquele tema, ok? Dicas aqui, né? Então, para a realização da entrevista, quando você quer que ele descreva alguma coisa, né? Poderia me falar a respeito de, certo? Para obter uma opinião, o que você acha de? Por que a gente traz essas dicas, né? Porque é muito comum a gente ver erros na elaboração das perguntas de entrevista, onde a pessoa já traz um direcionamento que indica uma resposta esperada, né? Então, assim, você considera que tal coisa é importante para a sua área? Olha só, você já está dizendo que essa coisa é importante, entende? Você está perguntando apenas se ela considera ou não. Então, quando você traz uma pergunta do tipo, o que você acha de tal coisa? Você dá para o entrevistado a liberdade de poder dizer se ele considera importante ou não aquela coisa, entende? Compreende essa diferença? Então, para solicitar confirmação, você quer dizer que, né, para buscar aprofundamento, poderia dar um exemplo de... Então, a entrevista ela precisa ser conduzida sempre com essa liberdade, embora você tenha perguntas a serem feitas ou pontos a serem tratados, ela precisa ser conduzida com essa liberdade para que o entrevistado possa, de fato, expressar, né, o que ele pensa a respeito daquele determinado assunto, porque senão você acaba direcionando para um viés em relação àquela pesquisa, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre a amostragem, né, que é muito utilizada principalmente para as pesquisas quantitativas. Então, de modo geral, as pesquisas elas abrangem um universo de elementos muito grande, né, que se torna impossível considerá-los na sua totalidade. Então, por essa razão, a gente trabalha com a amostra, ou seja, com uma pequena parte, né, dos elementos que compõem o universo, tá bom? Nessa discussão de amostragem, então é importante a gente fazer algumas distinções. Primeiro, universo e população, né, que é o conjunto definido de elementos que possuem determinadas características, tá? E a amostra é o subconjunto do universo ou da população por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo, tá bom? Então, falando, por exemplo, das pesquisas de intenção de voto, quando eu exemplifiquei, né, 200 mil eleitores, eu estou falando de uma população, de um universo, certo? Eu não consigo fazer pesquisa com 200 mil pessoas. Então, eu tiro dessas 200 mil uma amostra, tá? Que é um subconjunto, né, representativo daquele universo, ok? Já a amostragem, ele é o processo de seleção desse grupo de pessoas da amostra, tá? É o processo de seleção, né, do grupo de pessoas, eventos, comportamentos ou outros elementos que vai ser pesquisada. Então, quando a gente fala de amostragem, a gente está falando dessa definição de, então eu preciso de tantos por cento homens, tantos por cento mulheres, né, porque são representativos daquela população. E essas unidades, elas são a amostra, ok?
Ainda nessa definição, né, elemento da população é o participante individual da população, né, que constitui a unidade de estudo da pesquisa por amostragem. Então, a amostra é o conjunto de pessoas, sei lá, de 200 mil eleitores, eu vou entrevistar 2.000. Esses 2.000 é a amostra. Cada um deles é um elemento, ok? E aí, dentro desse conjunto de conceitos, a gente fala também sobre censo, que é uma pesquisa que envolve todos os elementos da população. Então, o IBGE, por exemplo, ele faz um censo populacional, né, em determinado período de tempo. E ele pesquisa com todos os elementos da população. Porém, não é possível sempre você fazer isso. Por quê? Muito recurso necessário, muita gente envolvida, muitos riscos envolvidos na pesquisa, tá? Então, via de regra, se utiliza uma amostra. Porém, quando você está fazendo uma pesquisa com um grupo menor de pessoas, você pode fazer censo, porque você tem condições de ouvir todos eles, ok? A amostragem, então, ela pode ser aleatória simples, né, que é a mais básica, né, como, por exemplo, de 200 mil pessoas, 2.000 eleitores, e aí você pode fazer, por exemplo, um sorteio para poder obter a participação dessas pessoas, né, ela não exige nenhum tipo de mapeamento prévio. A estratificada, daí é quando eu tenho essa questão de, por exemplo, quantos homens, quantas mulheres, quantos de religião X, quantos de religião Y, quantos da idade X, quantos da idade Y. Então, eu tenho uma amostra estratificada, eu tenho uma amostra por extrato, tá? A amostragem por acessibilidade ou por conveniência, ela está relacionada com como o próprio nome diz, a conveniência do pesquisador, tá? Então, de um determinado grupo de pessoas, eu tenho acesso mais fácil, por isso chama acessibilidade, tenho acesso mais fácil a X, Y ou Z desse conjunto de pessoas. Então, eu vou fazer a pesquisa com eles, ok? A bola de neve é uma amostragem que ela exige a indicação do próximo participante da pesquisa pelo participante anterior. Então, o pesquisador ele define um ponto de partida, né? Eu vou começar a pesquisa pelo profissional X que está relacionado com esse tema. E aí, durante a pesquisa com ele, normalmente uma entrevista, é solicitado que ele faça a indicação de uma próxima pessoa que esteja relacionada com aquele assunto do problema de pesquisa para poder fazer parte do estudo, tá? E a de saturação, ela não tem um número definido de pessoas para participar. Você vai fazendo a pesquisa até você entender que não tem mais nenhum dado novo, que não aparece mais nada de diferente. Todo mundo está falando a mesma coisa. Aí considera-se que os dados estão saturados e você não precisa ouvir mais ninguém, certo? Sobre o tamanho da amostra, existem alguns elementos que são importantes, né, que influenciam nessa definição. Por exemplo, o tamanho da população, né? Então, populações maiores exigem amostras maiores. A precisão desejada, né? Que tem relação com a margem de erro. Então, quanto menor a margem de erro, também maior o tamanho da amostra vai precisar ser. E o nível de confiança da pesquisa, né? Um nível de confiança maior, ele também vai requerer um tamanho de amostra maior, tá bom? Eram esses os pontos que nós tínhamos para conversar nessa aula. Espero ter ajudado no seu entendimento sobre esse assunto e nos vemos no nosso próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.